Vamos ver hoje como automatizar um processo de implantação de aplicativos web utilizando o GitHub Pages e o GitHub Actions. Se liga no vídeo. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que você apoiasse o canal. Mais de 80% das pessoas que assistem vídeos aqui não são inscritos ainda, então clica no botão inscrever aqui embaixo, ativa o sininho para receber as novidades. Gostando do vídeo, curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. Se você é dev e não conhece o GitHub, você precisa conhecer. Acesse o site github.com. É a principal plataforma para hospedagem de código-fonte do mundo. Utiliza o Git, que é a principal ferramenta de versionamento de código-fonte do mundo. Se você não conhece, você tá por fora. Acesse o GitHub, fica por dentro, porque inclusive ele já é utilizado como uma fonte de prospecção de talentos pelas empresas que estão buscando no mercado desenvolvedores. Então não fica fora não. Agora, dentro do GitHub a gente tem o GitHub Actions, uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho que, integrado ao GitHub, publica no clique de um botão o seu projeto num servidor remoto, inclusive integrando com grandes provedores de cloud como Amazon Web Services, o Google Cloud, a Azure da Microsoft. É uma ferramenta muito bacana, muito prática e muito fácil de usar, como a gente vai ver aqui. E o GitHub também oferece o GitHub Pages. Você consegue hospedar a sua aplicação no GitHub de maneira prática também. E claro que o GitHub Pages é totalmente integrado ao GitHub Actions. E eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje como criar uma aplicação web. A gente vai fazer uma aplicação web simplesinha HTML. Como que você cria essa aplicação web, como que você implementa o GitHub Actions para publicar automaticamente a sua aplicação no GitHub Pages. E a gente vai fazer uns commits para ver o processo funcionando, que é uma coisa linda de se ver. Toda essa coisa de GitHub Actions e GitHub Pages é em cima de um conceito chamado Continuous Integration e Continuous Deployment, ou Continuous Delivery. É um conceito que data de 1991, proposto pela primeira vez por Brady Booth, numa metodologia ágil chamada Extreme Programming. Os projetos de desenvolvimento externo estão cada vez mais complexos e divididos em múltiplas camadas que são, muitas vezes, até desacopladas. Trabalhar nesses projetos complexos, com vários arquivos e com times grandes, geralmente cria o que é chamado aí de Merge Hell, ou o inferno das mesclagens, inferno de fusão de arquivos. É uma coisa de louco, muitos conflitos, muita confusão. Então foram criadas de lá para cá inúmeras ferramentas que automatizam processos de compilação, de testes e inclusive de publicação de versões novas da aplicação nos servidores em que elas estão hospedadas. Mas vamos parar de papo e botar a mão na massa logo. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estou aqui já logado no GitHub com a minha conta e aí eu vou clicar aqui nesse sinal de mais e criar um novo repositório. Vamos chamar esse repositório de HTML CI/CD test. Não vou nem colocar a descrição e deixar ele como privado. Eu não quero um arquivo README, eu não preciso escolher a minha linguagem, porque é HTML, então não preciso de ignorar nenhum documento. Vou escolher qualquer licença aqui, eu gosto da MIT, crio o repositório. Olha que molezinha, para testar não vou nem sair aqui do editor. Eu vou vir aqui em Create New File, vamos chamar ele de index.html, crio a tag HTML, crio a tag head, crio um title aqui com o título HTML CI/CD test, crio a tag body, colocar aqui um H1 e uma div, test 1, 2, 3. Só isso. Ele já sugere aqui um título, create index.html, para mim esse título tá bom, não vou colocar uma descrição aqui, vou fazer o commit desse arquivo direto aqui para não perder tempo. Fiz o commit do index.html, aqui está o nosso código. O GitHub ele tem aqui em cima esse Actions. Aqui nesse Actions nós podemos criar um workflow para o nosso código. Ele já faz algumas sugestões baseadas no que ele encontrou no repositório do código-fonte, mas a gente tem muita coisa aqui. A gente tem, por exemplo, um fluxo de deploy do Node.js para o Azure, por exemplo. A gente tem um fluxo de deploy para o Amazon ECS, para o Google Kubernetes Engine, para o Terraform. Tem bastante coisa aqui, muita coisa pronta mesmo, de integração contínua, de automação, para o Pages. Então, aqui também no meu projeto, em Settings, eu tenho aqui em Code and Automation, eu tenho aqui Pages. Quando eu clico aqui em Pages, eu tenho aqui, o GitHub Pages é desenhado para hospedar seus projetos da sua organização, os pessoais, em um repositório do GitHub. E aqui ele oferece a opção de upgrade, porque para usar o Pages em repositórios privados, você precisa ser um usuário pago.
Eu não sou. Então eu vou voltar aqui nas configurações e mudar aqui no Danger Zone, mudar aqui a visibilidade do meu projeto para público. Confirmo, digo que li, fazer ele público. Ele pede a confirmação no aplicativo mobile. Quem não sabe, o GitHub oferece um segundo fator de autenticação por meio do aplicativo dele para mobile. Eu recomendo que se instale e use. Agora, quando eu venho em Pages no meu repositório público, ele permite que eu configure a publicação da minha aplicação no GitHub Pages. Aqui em Source, eu tenho a opção de fazer o deploy de um branch, o que no caso seria a branch principal lá do meu projeto, a única que tem lá, mas ele também oferece a opção de eu usar o GitHub Actions, e é ele que eu vou usar. Vou clicar aqui em GitHub Actions. Ele já me oferece aqui algumas sugestões do GitHub Actions. Eu poderia inclusive configurar um domínio personalizado para ele. Eu vou usar esse static HTML que é o que eu tenho, clique em Configure. E o que ele faz? Ele já cria para mim uma pasta chamada, dentro do GitHub, uma pasta chamada Workflows com o nome static YML. Para quem não sabe, o YAML é um formato de serialização de dados legíveis por humanos em linguagens como XML, C, Python, Perl, assim por diante. É um arquivo de configuração. O YAML, que é um acrônimo que significa YAML, não é uma linguagem de marcação. Você vê que dev é péssimo para dar nome para as coisas. Né? Tá nome idiota esse, né? Parece que foi uma criança de 10 anos que deu esse nome. Os caras estavam brincando, né? Parece que foi uma brincadeira. Estavam bêbados, né? Não sei. E aqui explica que no início o YAML significava Yet Another Markup Language, ou seja, sim, outra linguagem de marcação. Você vê que é uma linguagem que tem um problema de identidade, né? Ela começou sendo uma coisa, passou a ser outra. No fim das contas, o que ela é? É uma linguagem de configuração que sistemas automatizadores usam para executar aqueles processos e realizar a automação desejada. Mas voltando aqui para o nosso projeto, ele cria um arquivo com uma série de instruções e de configurações. Isso tudo, obviamente, é configurável. Não vou ficar aqui falando dos detalhes, porque ele está pronto, a gente só vai usar. Vocês viram que tem processos para várias linguagens de programação, para Node, para Java, para .NET, para Python, também que permitem publicação, inclusive em plataformas remotas. E geralmente esses scripts eles vêm prontos e é fácil pesquisar na internet sobre documentações das tecnologias envolvidas para reconfigurar esse arquivo e fazer o teu fluxo funcionar da melhor maneira possível. Então aqui você também pode verificar no arquivo, pesquisar para ver o que ele está dizendo aqui, inclusive dar uma olhada aqui na documentação, que tem mais informações aqui. Mas no nosso caso, eu simplesmente vou clicar aqui em Start Commit. Quando eu clico em Start Commit, ele também me oferece uma sugestão boa de título aqui, Create Static YAML. Não vou colocar a descrição. Aqui eu vou fazer, a gente sempre tem a opção de fazer o commit direto no main, projeto de uma pessoa só, né? Ou de criar um branch para fazer o commit nesse novo branch. Eu vou clicar, vou usar a própria branch principal, clico em commit e ele fez o commit. Agora o meu projeto tem lá o index.html, tem aqui essa pasta de workflows onde está o meu arquivo de configuração de publicação da aplicação. Quando eu volto em Actions, ele já tem um workflow rodando aqui. Então já tem um workflow criado. E aquele commit que eu fiz, ele inicializou aqui um processo de implantação. Esse aqui já está concluído, o outro está sendo processado. Quando eu clico nesse aqui, que foi o primeiro, quando eu criei o arquivo YAML, ele já inicializou, o próprio commit fez inicializar o processo de deploy, e o deploy já tem inclusive o link da página, que é aquela página que eu criei ali agora há pouco, tá? Isso aqui está publicado, está no link público. Pode ser utilizado, poderia ter até um domínio personalizado para ele, mas ele fica sempre no usuário.github.io / o nome da aplicação que você forneceu, e essa aplicação poderia estar disponível aí para acesso geral. Se eu clicar aqui no deploy, inclusive, ele vai mostrar cada um dos passos. Então eu tenho o log aqui de tudo o que aconteceu até chegar no passo final, que é o trabalho completo. Se tiver, inclusive fornecendo aqui a URL, se tivesse acontecido um erro aqui, o log te mostraria o erro para você efetivamente tentar resolvê-lo. E agora, para ilustrar o que acontece automaticamente numa modificação, eu vou editar esse arquivo HTML. Eu vou vir aqui em Edit e vou colocar aqui mais um número 4. Faço o commit, ele sugeriu aqui o update no index.html. E agora, quando eu volto em Actions, ele recomeçou a partir daquele commit um novo processo de publicação. Ele fica ali um tempinho processando,
Quando ele processa, a gente precisa reconhecer que esse mecanismo é sensacional. Eu recomendo que vocês experimentem, não só com o HTML, mas com os projetos que vocês têm no GitHub. Brinquem bastante com esses workflows, porque isso é lindo. Completou o processo, eu atualizo essa página e eu tenho aqui a minha modificação. Era bacana esse recurso, esse vídeo merece um like, né? Então aproveita, mete um joinha aí embaixo, comenta o que você achou disso aí. Comenta se você já usou esses workflows do GitHub Actions, se você já publicou em outras plataformas. Eu vou publicar vídeos no futuro de projetos em outras linguagens, para plataformas distintas. Comenta aí embaixo o que você gostaria de ver, o que você já tentou fazer, se deu certo, se não deu, se você enfrentou problemas, se conseguiu fazer bonitinho. Conta aí a tua experiência, se você já usou o GitHub Actions. Se não usou, cara, corre lá e usa. É legal, tem que ser curioso, tem que fuçar, tem que experimentar tudo. Então corre lá, usa, comenta aqui embaixo o que você achou disso aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. Clica aqui embaixo no inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.